Então, gente, nós estamos dando continuidade hoje, né, ao nosso curso de masculinidade, feminilidade e a Bíblia. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão vindo pela primeira vez aqui na nossa sala, né, e àqueles que estão também nos acompanhando pela internet. Nosso desejo é que Deus abençoe cada um de nós, né, que Deus nos edifique, que Deus nos fortaleça no entendimento da palavra dele, da vontade dele com relação a esse assunto, que é um assunto tão confuso nos dias de hoje, né? As pessoas, a gente viu na aula passada que a nossa sociedade, ela está realmente muito confusa acerca do que é ser homem, do que é ser mulher, dos papéis do homem e da mulher. Então existe muita confusão e é uma situação realmente muito complicada, né? E graças a Deus, nós temos a palavra de Deus, que é a verdade, a nossa única regra de fé e prática, que nos dá entendimento, que é luz para os nossos caminhos, né, para os nossos passos. Então, Deus nos disponibilizou esse tesouro. Então, hoje a aula, a gente falou na aula passada de uma situação muito triste, mas hoje a gente vai falar da parte boa, né? É a visão bíblica a respeito do que é ser homem, do que é ser mulher, né? Quais os papéis do homem, os papéis da mulher, né? E a gente vai tirar essas dúvidas. Aqui a gente colocou mais uma vez o programa, né, do curso desse trimestre com as datas e os temas de cada aula. Então a aula de hoje é essa, de Gênesis, a imagem de Deus e o complementarismo dos dois sexos. Gostaria de mostrar para vocês 3 referências bibliográficas sobre o assunto. São livro base para o nosso curso e especialmente para essa aula, né? Um deles, do John Piper, né? Acho que todos conhecem aqui. Esse livro aqui, Qual a Diferença? Tá? Ele trata de uma maneira muito simples sobre as diferenças entre homem e mulher. Tá? Eu recomendo que vocês leiam. Tá? O outro livro, do John MacArthur Jr., Homens e Mulheres também. Trata a respeito das diferenças, da igualdade, trata com relação ao casamento, os papéis de cada um, dentro da igreja, da questão da igreja, que também é a função do homem e da mulher. Tá? E o terceiro livro, do Wayne Grudem, Fundamentos Bíblicos para a Masculinidade e a Feminilidade. É um livro que acabou de ser lançado no Brasil, tá? Um livro que está bem fresquinho, tá? Um livro muito bom, que trata de assuntos mais teológicos. Então, para quem gosta de aprofundar na questão da teologia, é um livro muito bom. Toda a referência bibliográfica, o plano de curso, está lá no site, tá? Para que vocês possam dar uma olhada. Tem vários outros livros também que a gente pode indicar. Então, vamos começar fazendo uma oração, né, para que Deus abra o nosso entendimento, para a gente entender a palavra dele. Amém? Senhor, nosso Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, ávidos, ó Pai, para entender, Senhor, a Tua palavra, para buscar entendimento no Senhor a respeito desse assunto que vem sendo tão confundido nos dias de hoje, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso coração, para ouvirmos, abraçarmos, ó Pai, e vivermos, ó Pai, a Tua vontade, Senhor, conforme aquilo que o Senhor planejou, o Senhor projetou para nós, homens e mulheres. Porque viver, Pai, conforme aquilo que o Senhor planejou, é algo que glorifica o Teu nome, Senhor. E é isso que nós queremos fazer, Pai. Viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Eu lhe peço por cada aluno aqui, pela minha vida, os demais professores da IBD, os demais alunos da IBD, que o Senhor abençoe, Pai, esse momento, que haja crescimento e fortalecimento da Tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então vamos, gente, começar lendo. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje, tá? Vamos abrir em Gênesis 1,
capítulo 1, versículos 26 a 28. Vamos ver o que a Bíblia nos fala, especialmente o livro de Gênesis, a respeito da criação do homem e da mulher. Como que Deus nos criou. Gênesis 1, 26 a 28. Vamos ler todos em conjunto, simultaneamente? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, quando a gente vai falar de homem e mulher, à luz da palavra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira coisa que a Bíblia deixa bem claro para nós, é que Deus criou quem? A imagem dele. Foi só o homem? Homem e mulher os criou. Então, ambos foram criados à imagem de Deus. Esse é o primeiro ensino da Bíblia a esse respeito. Então, a visão bíblica do homem e da mulher é a seguinte: ambos foram criados à imagem de Deus. Outra coisa que diz esse texto aí é que ambos foram abençoados por Deus. Deus abençoou a ambos e disse a ambos para que eles fossem o quê? Cuidassem, dominassem sobre toda a criação, né? Multiplicassem, serem fecundos. Deus abençoou a ambos e deu esse mandato cultural a ambos, de cuidar da criação. Então, a Bíblia nos mostra que homem e mulher, primeira coisa, são iguais em valor e dignidade. Não existe superioridade e inferioridade entre homem e mulher à luz da palavra de Deus. Então, isso é uma coisa que tem que deixar muito bem claro. Porque a sociedade, o que a sociedade diz a respeito da Bíblia, do cristianismo? Que é machista. A Bíblia é machista, a Bíblia oprime as mulheres, o cristianismo oprime as mulheres, né? É o entendimento de alguns. Mas a Bíblia nunca subjugou a mulher. Pelo contrário, a Bíblia valoriza homem e mulher da mesma forma, né? Isso não está só em Gênesis, tá? O Novo Testamento, ele confirma essa questão. Vamos abrir em Gálatas 3, 26 a 28. Gálatas 3, versículos 26 a 28. Vamos ler também todos juntos. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, Paulo, nessa epístola aos Gálatas, ele reforça essa questão, que não há homem e mulher nesse sentido, né? Não há diferenças em relação à nossa condição de pecadores. Todos nós pecamos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, homem e mulher. Não há diferenças com relação à nossa carência da graça de Deus. Nós ambos são carentes da graça de Deus, mas Deus também, Ele enviou graça, derramou graça sobre homens e mulheres igualmente. Ambos são filhos e herdeiros de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Então, nesse sentido, não há homem e mulher. Somos iguais perante Deus, iguais. Isso reforça essa questão, que são iguais em valor e dignidade. Não há superioridade e inferioridade entre homem e mulher. Eu queria somente reforçar a questão da nossa imagem, nosso reflexo da imagem de Deus. O que é ser imagem de Deus? Nós somos, homens e mulheres são a imagem de Deus. O que vocês entendem sobre ser a imagem de Deus? Parte física. É bom falar no microfone. Só levanta o dedo para a gente... pode falar. Eu acredito que é ser parecido com Deus, né? Imitando a Deus. Imitar a Deus. Alguém mais quer complementar? Eu falei que eu achava que ele tinha perna e braço também. Meu filho que me perguntou se Deus tinha perna e braço. Eu falei, deve ter, se a gente é a imagem e semelhança dele, vai ver que ele tem também. A questão é que quem é a imagem perfeita de Deus? Jesus. Ele veio com corpo e ele é a imagem perfeita de Deus. Então, é algo que a gente pode fazer a analogia sim, só que é uma imagem perfeita, né? O que mais que é ser imagem de Deus? Com o que nós nos parecemos com Deus? Em que aspectos? Não só os aspectos espirituais, mas os aspectos psicológicos. Por exemplo, a vontade, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de aprender, né? Capacidade cognitiva do ser humano. Tudo isso nos torna semelhantes a Deus e diferentes dos demais animais. Com certeza. Então, não somente as virtudes espirituais, mas essas qualidades neuropsicológicas, vamos dizer assim. Obrigada. Quer falar também, Thiago? Deixa então com ele. Alguém mais quer falar? O André? Na doutrina da Imago Dei, o homem ele foi criado para refletir a justiça de Deus, né? Conhecer, se relacionar com o próximo e estar em santidade. Tem uma passagem que Groningen ele fala que o homem foi criado para refletir, espelhar e representar Deus. Por isso que foi feita a imagem e semelhança de Deus, esses dois termos, imagem e semelhança. Isso, obrigada, André. Então, essa questão de ser a imagem de Deus tem essa conotação da gente refletir a imagem de Deus e também representar. Nós somos representantes de Deus. Em que sentido? Deus nos dotou. Nós somos seres espirituais, assim como Deus. Ele nos dotou de alma, de espírito, né? Ele nos dotou de uma consciência moral também. Embora depois, com a queda, né, tenha havido a distorção dessa capacidade moral de julgar, de agir, de pensar, mas Deus nos dotou na criação de uma consciência moral, tal como Ele, limitada, claro, limitada pela nossa humanidade, mas Ele nos deu essa consciência moral. Outra coisa é que nós temos uma personalidade, como disse o irmão, nós temos uma personalidade racional, criativa e relacional, né? Deus nos dotou de capacidade para nos relacionarmos uns com os outros. E nós possuímos intelecto, emoção e vontade, ou seja, uma capacidade para pensar, para sentir, ter emoção, para escolher, fazer escolhas e também para agir. É algo diferente dos animais. Então, foi a coroa da criação, o homem e a mulher, né? Então, Deus nos fez a imagem dele e nenhum outro animal foi feito a imagem de Deus, só homem e mulher, por causa desses atributos, dessas qualidades. Então, só para reforçar, homens e mulheres são iguais em valor e dignidade diante de Deus. Só que a Bíblia, diferentemente da sociedade, a visão bíblica não é de igualdade sem distinção.
A Bíblia valoriza as diferenças entre homem e mulher, não somente a igualdade, mas as diferenças. E essas diferenças funcionam em complementar a harmonia, é o que nós vamos ver hoje. Na sociedade, popularmente falando, o que dizem a respeito das diferenças entre homem e mulher? Existem alguns, digamos assim, chavões. A mulher é mais assim, o homem é mais assado. O que vocês já ouviram falar a respeito de diferenças de homens e mulheres? Isso é uma das coisas que a gente mais ouve, né? Homem, mais razão, e mulher, mais emoção. O que mais? Pode. Mulher mais frágil e homem é mais forte. Algo mais? Mulher fala mais e homem fala menos. Popularmente é isso aí. Acha que é o contrário, Paulo? Existem. Essas coisas podem variar, né? Então é isso mesmo. Homem é mais razão, mulher é mais emoção. O homem dá mais valor às conquistas e as mulheres mais valor aos relacionamentos, né? O homem evita discussões, nada de discutir relação, e a mulher parece que tende a discutir os relacionamentos, mais do que os homens. Quando tem um problema, o homem costuma se trancar, ficar mais calado, isolado, e a mulher, ela gosta de desabafar, de falar, né? O homem pensa, tem também uma comparação muito engraçada, que o homem pensa numa coisa só ao mesmo tempo. E às vezes em nenhuma, gosta de ter a caixa do nada, né? Para ficar sozinho sem pensar em nada. E a mulher pensa muitas coisas ao mesmo tempo, com várias caixinhas interconectadas e soltando faísca, né? Isso é o que popularmente dizem. Os livros, pesquisas, muitas coisas assim mostram diferenças entre homens e mulheres mesmo. Né? Tem aquele livro, eu não cheguei a ler, mas tem esse livro, Homens são de Vênus, Mulheres são de Marte, que procura traçar essas diferenças das características. Pesquisas mostrando que o cérebro da mulher funciona diferente do cérebro do homem. Pesquisas mostrando que, com relação a escolhas profissionais, embora existam variações, em geral, em diversas culturas diferentes, diversas sociedades diferentes, os homens tendem a escolher determinadas profissões, mais ligadas talvez à lógica, à matemática, a raciocínio, como engenharia, por exemplo, e mulheres tendem a buscar mais profissões relacionadas a relacionamento, a lidar com pessoas, como enfermagem, assistência social, pedagogia. Claro que isso não é uma regra, mas existe um padrão geral em diferentes culturas e sociedades que a gente pode observar. Mas o que eu quero trazer hoje aqui não é a visão da sociedade, tá? É a visão bíblica a respeito dessas diferenças. O que a Bíblia diz a respeito das nossas diferenças? Desde a nossa estrutura existe diferença, a forma como nós fomos criados. Então vamos ver as bases bíblicas, porque a Bíblia ela enfatiza principalmente diferenças com relação a papéis, funções e responsabilidades. É isso que a Bíblia nos mostra. Tá? Então, vamos mostrar um pouquinho da base bíblica para isso. Primeira coisa, quem que foi criado primeiro? O homem ou a mulher? O homem. A Bíblia deixa isso bem claro. Vamos ler em Gênesis 2, 7. E outra pessoa abre em Gênesis 2, 22. Se bem que está no mesmo capítulo, dá para todo mundo seguir, né? Gênesis 2:7 primeiro. O homem, por favor, leia para nós. Então firmou o Senhor Deus ao homem do pó da formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isso. Então essa é a formação do homem no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. Só no capítulo 20, no versículo 22, 15 versículos depois, é descrito a formação da mulher, a criação da mulher. Quem pode ler? Uma mulher, versículo 22. Só um minutinho, lê com o microfone, por favor.
E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então, existe uma distância de 15 versículos aí, né? Primeiro Deus formou o homem e depois a mulher. Então, é uma primeira questão a nós pensarmos. Existe uma diferença aí. Por que Deus não formou os dois ao mesmo tempo? Ele não poderia ter criado homem e mulher simultaneamente? Ele é Deus. Ele criou primeiro o homem, depois a mulher. Outra coisa, ele poderia ter criado a mulher primeiro e o homem depois. Mas não foi o projeto dele. Ele decidiu criar o homem primeiro, depois a mulher. Uma outra questão, o método de criação. Homem e mulher foram criados da mesma forma? Não. Como que Deus criou o homem? Do pó da terra. E a mulher? Deus não poderia ter criado os dois da mesma forma, se ele quisesse? Poderia. Por que ele criou o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão? Algum propósito deve haver nisso. Não foi à toa, provavelmente, né? Então, assim, no livro aqui do Wayne Grudem, que é o que trata mais da questão teológica, né? Ele fala que nós podemos tirar duas verdades teológicas dessa questão da sequência e do método de criação. A mulher, ela foi criada de uma maneira mediada e não direta, não foi de uma maneira indireta, a partir do homem. O homem já foi criado de maneira direta, não mediada. Isso mostra, assim, que pelo menos duas coisas. Lá em Gênesis 2, 21 a 23, tem uma questão que eu quero que a gente leia. Vamos ler o 21, 22 e 23. Formação da mulher. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, a questão da criação da mulher é interessante, né? Deus, numa analogia à medicina, que a gente tem a linguagem hoje, a gente entende um pouco mais disso, Deus foi o primeiro anestesista. O que ele fez? Fez uma anestesia geral em Adão. Fez uma anestesia geral, fez ele cair em profundo sono, né? Ele foi o primeiro cirurgião também. O que ele fez? Ele abriu a carne, tirou a costela e fechou. Fez uma cirurgia plástica, né? Tem um cirurgião plástico aqui. E foi o primeiro geneticista, porque a costela é onde a gente tem um dos ossos, né, que tem medula óssea, que são células pluripotentes que têm um potencial de formar todos os outros tecidos. Então, Deus foi o primeiro geneticista também. Então, olha que interessante. E Deus fez essa obra criativa, né, para formar a mulher. Mas as duas verdades teológicas que a gente pode retirar disso aí é que, a primeira, a mulher é tão humana quanto o homem. Porque, afinal, né, foi a própria Adão que disse, ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ela foi retirada dele. Então, ela é tão humana quanto ele, tem o mesmo valor, a mesma dignidade. A humanidade nela é igual à humanidade do homem. Essa é a primeira verdade teológica. Agora, a segunda é que, como ela foi formada de uma maneira derivada do homem, a partir do homem, e isso mostra, né, pelo menos uma base, um alicerce para a questão da liderança masculina. Tá? Não é questão de competência ou de superioridade. É questão de papéis que Deus definiu para o homem. É um dos. A questão da ordem também, a ordem da criação. Tá? O primeiro homem, a segunda mulher. O Novo Testamento reforça isso. Vamos ver a alegação que Paulo usa ao falar, lá em 1 Coríntios 11:8,
Vamos abrir lá, 1 Coríntios 11, 8. Quem pode ler para a gente? 1 Coríntios 11, versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então, Paulo está justificando aí a questão do uso do véu na igreja de Corinto pelas mulheres, né? Naquela época, as mulheres usavam véu ao orar e profetizar naquela igreja. Era um sinal de respeito aos homens, à autoridade do homem no lar e na igreja. E algumas mulheres estavam desafiando, né, esse costume da época, né? E ao não usar o véu na igreja para orar e profetizar, como se elas estivessem dizendo assim, mulheres também podem liderar, né? Então, desafiando e querendo inverter os papéis. E Paulo aqui, nesse contexto, ele faz uma exortação a essas mulheres. E a justificativa que ele dá para essas mulheres é o seguinte, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então, é uma questão que justifica a liderança masculina, né? E outra, em outro lugar, deixa eu achar aqui, 1 Timóteo 2,13. Primeira Timóteo 2,13, capítulo 2, versículo 13. Alguém quer ler? Levanta a mão para ir o microfone. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Não, não é esse não. Primeiro, depois Eva. Isso, lê de novo, Silvio, só para... Pois Adão foi formado primeiro, depois Eva. Isso. Então, nesse contexto aqui, é outro contexto em que Paulo está fazendo uma exortação também às mulheres sobre o proceder conveniente no culto público, a questão da mulher ficar em silêncio na igreja. Sabe desse texto, que é até um pouco polêmico, né? Difícil às vezes de entender. Então, assim, a mulher aprende em silêncio e se tiver alguma questão, fique em casa, né? E o seu marido vai te responder, né? Mas é a questão de querer liderar a igreja, né? Conduzir a igreja como líder, tá? Então, é essa autoridade, a gente vai ver depois em aulas seguintes, que Deus conferiu a liderança masculina, tá? E Paulo justifica aqui, ó, conforme a Silvia leu, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. É uma base para a liderança masculina, tá? Então, primeira ordem da criação e segundo método de criação. Outro fato aqui é o fato de Adão ter dado o nome à mulher, né? Quem que deu o nome à mulher? Foi Adão, né? Gênesis 2, 23, vamos ler lá? Agora alguém sem ser o Paulo, né, Paulo? Dá. Não. Gênesis 2, 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, isso aqui é o próprio Adão dizendo, ó, chamar-se-á varoa, ele que deu nome a Eva. Na antiguidade, dar nome a outras pessoas, a outras criaturas, era uma questão de... implicava em autoridade. Quem que dava nome era alguém que tinha autoridade sobre a outra pessoa. Então, a Bíblia mostra aqui que o homem, nessa situação, nesse contexto, ele tinha autoridade sobre a mulher, ele deu nome a ela. Outra questão, representação da raça humana. Quem que representa a raça humana? É Adão e Eva juntos? A gente não vê a Bíblia se referindo a Eva como representante da raça humana, né? A Bíblia fala em Adão.
Então, vamos abrir em 1 Coríntios 15, 22. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso. Então, o primeiro representante da raça humana foi quem? Adão. E depois veio quem para representar também? Cristo. Até a Bíblia se refere a Cristo como o segundo Adão. Então, ele não fala em Eva como representante da raça humana, fala em Adão. Isso é algo que a gente precisa considerar. No mesmo capítulo aí de 1 Coríntios 15, vamos ler os versículos 45 a 49 também. Só um minutinho, Tânia, para ir o microfone até. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Até o 49, por favor. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Obrigada, é isso aí. Então, vocês veem que a Bíblia reforça essa questão. O homem, Adão, representa a raça humana, e não os dois juntos. Não é Adão e Eva, é Adão, né? E mais uma aqui, que é o propósito da criação. Deus criou a mulher para o homem, como auxiliadora. Vamos ver em Gênesis 2, 18 a 20. Gênesis 2, versículos 18 ao 20. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, Deus aqui está planejando, né, a questão da formação da mulher, da criação da mulher, porque o homem, ele estava sozinho e não se achava para ele, em toda a criação, alguém que lhe fosse idônea, que fosse propícia a ele. Então, Deus planejou a mulher com o propósito dela auxiliar o homem, de ser uma ajudadora para ele. Deus criou a mulher para o homem e não o homem para a mulher, embora eles se complementem. Então, gente, essas são bases bíblicas para a questão das diferenças de papéis, de funções, de responsabilidades que o próprio Deus planejou, projetou, e isso na criação, antes da queda. É importante a gente estabelecer isso, porque a sociedade, ela quer mostrar que diferenças entre homens e entre papéis, né, de homens e mulheres, é uma construção social, é algo que a sociedade criou para dominar as mulheres, oprimir mulheres, explorar, né? E a gente vê que é lógico que há distorções, mas Deus planejou isso já na criação. É algo muito bonito, muito harmônico, tá? Que a gente precisa resgatar. Então, a visão bíblica para a verdadeira masculinidade e feminilidade é essa. O homem tem papel de liderança, a mulher tem um papel de auxílio. Tá? Isso a gente pode ver de uma forma muito mais marcante na questão do casamento
e na questão do governo da igreja, porque a Bíblia deixa essas questões muito claras. Mas, na sociedade em geral, existe um padrão também de liderança masculina e um padrão de auxílio feminino, que a gente pode aplicar também, né? Mas a gente vai falar de uma forma assim, usando o contexto do casamento, para a gente entender isso melhor. Mas isso pode se aplicar à sociedade em geral, tá? Relacionamento entre homens e mulheres na sociedade em geral, mesmo aquelas que são solteiras, independente se são casadas ou solteiras, independente da idade também, desde a infância, crianças até a vida adulta, tá? O John Piper, nesse livro aqui, ele define de uma maneira muito interessante essa questão do o que é a verdadeira masculinidade, a verdadeira feminilidade. Eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: no coração da masculinidade madura, há um senso de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. Então, ele frisa essa questão que não é somente dentro do casamento, é nos diferentes relacionamentos que o homem tem. Mas isso também depende de uma masculinidade madura, né? Então, questão de liderar, ele coloca aqui que ter um padrão geral de iniciativa. Não quer dizer que o homem vai sempre tomar iniciativa em todas as questões. Mas ele precisa ter esse senso de responsabilidade, de tomar iniciativa. Mesmo que de vez em quando a mulher que tome. Não tem problema isso, mas o padrão geral de iniciativa deve ser do homem. Questão de sustentar, né? A gente vê muito isso dentro do lar. O homem ele tem o papel primário de sustentar, de dar provisão para o lar, para a família. Embora a mulher possa auxiliar, ela pode ser o auxílio do homem, mas quando falta pão na mesa, quem que precisa se responsabilizar e colocar o pão na mesa? É o homem. É o homem. Questão de proteger também, né? Homens precisam proteger mulheres. A Lucilene, né, falou a questão da mulher ser mais frágil. E frágil não é sinônimo de fraqueza. Não é fraca. Mulher não é mais fraca, ela é mais frágil, é diferente. Mas não tem como a gente negar isso. O nosso corpo é diferente, os nossos hormônios são diferentes. O homem tem mais músculo, mais massa, mais força. Quem que precisa proteger quem? Mesmo que uma mulher seja faixa preta em jiu-jitsu, karatê, alguma coisa, e o homem, ela está andando com o homem, mesmo que o homem seja magrelo, fraquinho, mas se acontecer alguma coisa, quem que tem o senso dentro dele de proteger quem? Qual que é? Já é. Mesmo que ele pode entrar no combate, vai sair todo ferido. Vai sair todo ferido. Mas se ele tomar iniciativa, pode ter certeza que a mulher vai pensar melhor nessa questão, né? É um pretendente bom. Aí o homem precisa buscar um pouco mais de força, né, nessa hora. Mas isso é uma coisa que é importante e está dentro do coração do homem. Deus colocou isso, né, no coração do homem, esse senso de responsabilidade. John Piper fala agora a respeito da mulher, da feminilidade. Ele diz assim: no coração da feminilidade madura, há uma disposição libertadora de afirmar, receber e cultivar a força e a liderança de homens dignos de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos da mulher. Então, a mulher, quando ela tem uma feminilidade madura, ela vai buscar cumprir o papel que Deus designou a ela, não pensando que isso é uma coisa inferior ou que é algo que limite, que oprima ela, né? Ela vai cumprir o papel para a glória de Deus. A questão de afirmar, o que é afirmar a liderança masculina? É a mulher defender o conceito bíblico de complementarismo entre homem e mulher, conforme a Bíblia nos ensina. Ela defender esse conceito. Receber. O que é receber a liderança? É deixar o homem tomar a iniciativa, né?
Por mais que alguns homens tenham um pouco de dificuldade, a mulher pode ajudar, pode tentar deixar ele, não se precipitando em sempre tomar iniciativa pelo homem, né? E cultivar essa liderança é ajudar, ser ajudadora, ser auxiliadora nesse papel do homem de liderança. Então, nós estamos juntos, né? Homens e mulheres, um complementando o outro. Então, uma coisa muito importante para a gente frisar aqui, que as diferenças não indicam superioridade ou inferioridade, conforme nós já dissemos, né? Com relação à igualdade. Essas diferenças, elas indicam complementaridade. Nós lemos esse texto, né, em Gênesis 2,18, falando o quê? Que não é bom, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Isso mostra que ele estava sozinho, precisando de companhia. Ele não era completo sozinho, né? O que mais? Falhei uma auxiliadora. Essa questão de ser auxílio para o homem era algo que o homem precisava, né? Deus que planejou isso. Mostra uma inadequação do homem e não a inferioridade da mulher. Deus mesmo, a Bíblia mesmo nos mostra que muitas vezes Deus é o nosso auxílio. Ser auxílio não é sinal de inferioridade. O próprio Deus, ele é nosso auxílio, nosso auxiliador, tá? É questão de função, de papéis. E complementa, que lhe seja idônea, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea aqui quer dizer propícia, adequada, que complemente o homem. Então, o que falta ao homem, a mulher completa, e vice-versa. Então, tudo isso indica que existe uma complementar harmonia entre os sexos, né? Entre homem e mulher, conforme Deus criou. Vamos fazer Tem uma coisa muito importante que teologicamente é importante eu gostaria de passar para vocês, a questão do paralelismo do casamento entre homem e mulher com o relacionamento entre Cristo e a igreja, né? Isso a gente vai ver mais lá em Efésios. Vamos abrir lá em Efésios 5, 22 a 24. Quem quiser ler, por favor, levante a mão que o Pacheco vai levar o microfone. 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então aqui a Bíblia compara os papéis entre homens e mulheres dentro do casamento com o papel do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então a gente vê aqui nesse texto que Cristo é o modelo para o marido seguir, modelo de liderança. Como que Jesus lidera a igreja? De maneira sacrificial, ele se entregou pela igreja, ele se humilhou pela igreja, ele sofreu pela igreja, ele morreu pela igreja, deu seu sangue. Então, Jesus está ensinando ao marido como ele deve liderar a mulher. Não é dominar, não é mandar na mulher, o homem manda e a mulher obedece, não é assim. É uma liderança servil e sacrificial, né? E também fala que a igreja, ela dá as pistas para a mulher seguir com relação à submissão, tá? Assim como a igreja é submissa a Cristo, a mulher deve ser submissa ao marido, também em Cristo. Submissão, da mesma forma, essa palavra pode parecer opressora, de subjugação, né? Mas é uma submissão também alegre e agradável. Por quê? Se Cristo ama a igreja e a igreja se submete alegremente a Cristo, porque Cristo se sacrifica e serve a igreja não tem nenhum problema em servir a esse Deus tão amoroso, né? Então, da mesma forma, a igreja, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Então, e outra coisa, Cristo não muda de papel com a igreja,
né? Os papéis não são intercambiáveis. Então, dentro do casamento também, papel de marido e esposa também não é intercambiável. A liderança é sempre masculina. O papel de auxílio é sempre feminino. Então, é importante a gente dizer isso, que os papéis não são intercambiáveis, como muitos querem justificar, alegar. Um outro paralelismo muito bonito do casamento é com relação à Trindade. Vamos ler em Gênesis 1, 26 a 27. A gente já leu esse texto, mas só para reforçar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ok, no comecinho aí, tá escrito o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que façamos e por que nós? Por causa da Trindade. Deus é um Deus único, mas ele subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse projeto de criação do homem e da mulher, é a Trindade que está envolvida, né? Então, a gente pode fazer esse paralelismo com a Trindade. Em que aspectos? Em questão da igualdade. Assim como homens e mulheres são iguais em valor, né? Isso está refletindo a imagem de Deus. Como? As 3 pessoas da Trindade são iguais em essência, são o mesmo Deus. Vejam como a questão de ser criado à imagem de Deus tem uma profundidade teológica muito grande, porque a gente está refletindo a imagem de Deus nesse sentido também. Homem e mulher são iguais em valor. Pai, Filho e Espírito Santo também são iguais em valor. Mesma essência. Mas a gente também reflete a imagem de Deus com relação às diferenças, tá? No casamento e na Trindade, os papéis são diferentes e não são intercambiáveis. Então, a gente também reflete a imagem de Deus por causa das nossas diferenças, por causa dos diferentes papéis que nós cumprimos. Vamos ler em 1 Coríntios 11, 3. Primeira Coríntios 11, 3. 3. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Não. 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, esse texto aqui mostra que, assim como Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus, Pai, é o cabeça de Cristo. Cabeça aqui implica em quê? Autoridade, né? Então, o Pai é a autoridade sobre o Filho. A Bíblia nunca fala em Jesus enviando ao Pai. É sempre o Pai enviando o Filho. A gente nunca vê a Bíblia falando o Pai se submete ao Filho. A Bíblia fala, o Filho se submete ao Pai. O Filho obediente ao Pai. Então, a gente não vê que não há intercâmbio entre esses papéis. E da mesma forma, o homem é o cabeça da mulher. Não há intercambialidade, né? E as diferenças, mais uma vez, elas refletem a imagem de Deus. E uma outra questão também do paralelismo é a questão da unidade, porque no casamento, homem e mulher são um só corpo. E na Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo são um só Deus, né? Vamos ver lá em Gênesis 2, 24, e alguém já vai adiantando e abrindo em João 10, 30. Gênesis 2, versículo 24.
e João, capítulo 10, versículo 30. Por isso, deixa homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a questão da unidade entre homem e mulher, eles formam uma só carne. Agora, João 10, 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Reforçando, então, a questão da unidade. Então, vejam que interessante, né? Existe o paralelismo do homem e da mulher no casamento com Cristo e a igreja, e também o paralelismo com a Trindade. Tudo isso, se nós vivermos os nossos papéis, tal como Deus projetou, o homem na liderança e a mulher como ajudadora, auxiliadora, nós estaremos refletindo a imagem de Deus, glorificando a Deus de maneira única, maneira que nenhuma outra condição reflete essa imagem de Deus, né? E quando Deus finalizou, né, a criação do homem e da mulher, ele disse, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Diferente, né, de quando ele criou as demais obras da criação, que ele sempre falou, eis que é bom. Mas quando criou homem e mulher, é muito bom. Nós somos a imagem de Deus, né? Ele fez isso de uma maneira maravilhosa. Só um minutinho para chegar ao... Quando Deus cria a mulher por causa do homem, atesta que o homem está incompleto, que ele precisa de uma ajudadora idônea, alguém que ajude adequadamente. É porque sozinho ele estaria incompleto. Isso. Então, quando vê que tudo que ele fez foi muito bom, ele fala exatamente dessa complementariedade que você está dizendo. Como é necessário o homem e a mulher se unirem, estarem juntos. Exatamente. Muito bom. A própria Bíblia, o comentário aqui da Bíblia de Genebra, ele faz esse comentário aqui sobre essa questão do complementarismo. Diz assim, a natureza complementar desses dois sexos visa uma cooperação enriquecedora, não só no casamento, na procriação e na vida familiar, mas também nas mais amplas atividades da vida. Perceber a diferença entre si mesmo e uma pessoa do outro sexo é uma escola para se aprender a prática e a alegria do apreço mútuo, da abertura, da honra, do serviço e da fidelidade. Então, é importantíssimo a gente valorizar as diferenças, porque existe complementarismo. Claro que veio a queda, o pecado, e teve seus efeitos, foram as distorções da masculinidade e da feminilidade. Então, vamos ver lá em Gênesis 3,16, e a gente está encerrando já, viu? Quem tiver filho para buscar, lê no mini, a gente já está encerrando. Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, a gente vê aí os efeitos da queda. O trabalho do homem começou a ser o quê? Realizado com suor, com dificuldade. Mas Deus já havia estabelecido o trabalho antes. Só que iria ser mais penoso, adquirir o sustento da família, do lar. A mulher, por sua vez, ela teria os filhos com trabalho de parto mais dolorido, né? Mais difícil. E o versículo que a irmã leu aí, o teu desejo, está falando para a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, nessa hora aqui, Deus está mostrando como que ficariam distorcidos os papéis do homem e da mulher. A mulher, que quando fala assim, e o teu desejo, que desejo é esse? É o desejo de inverter os papéis, é o desejo de assumir a liderança, de dominar. E então a mulher, né, Deus fala assim, que o teu desejo será para o teu marido.
E ele te governará, no sentido de que o homem, ele vai abusar da força, talvez, né, para poder governar, liderar a mulher. Ele vai liderar a mulher de uma maneira mais abusiva, exploradora, dominadora. Então, a gente vê que o homem, né, com essa tendência de domínio abusivo, veio aí o machismo. E muitas sociedades são machistas mesmo. Em muitas sociedades ainda hoje existe opressão de mulheres. Muitas mulheres não têm acesso. Em muitas culturas, a gente vive numa cultura que tem liberdade. Mas em muitas culturas, realmente, a mulher é subjugada, a mulher é explorada. A mulher não passa de um objeto, de uma escrava, não tem valor, né? Por outro lado, a mulher com esse desejo de dominar e de inverter papéis, né, veio aí o feminismo, que hoje em dia a gente vê muito, né? A gente vê a coexistência de machismo e feminismo às vezes, né? Então essa questão de inverter os papéis também hoje em dia está muito evidente. Mas o feminismo, ele não é a igualdade, e o femismo, que é o contrário do machismo, que é querer a superioridade? Como eu disse na aula passada, feminismo é um termo que é muito amplo e muito genérico. Existem várias vertentes de feminismo, né? Mas, em geral, as feministas, elas lutam pela igualdade das mulheres, não somente em questões de acesso à educação, a salários, a remuneração justa. O feminismo até começou assim, mas ele vem, com a segunda, terceira, quarta onda de feminismo, ele vem tomando caminhos pela igualdade sem distinção de papéis, de responsabilidades, de funções. Então, é nesse sentido que nós estamos falando do feminismo, porque o feminismo, ele vem sendo abraçado por muitas mulheres na sociedade, inclusive por cristãs, católicas e evangélicas. Só que existe essa tendência que a gente precisa tomar cuidado. O feminismo tem entrado dentro das igrejas e tem distorcido papéis, tem invertido papéis. A gente vê que nas igrejas e dentro dos lares, até cristãos, muitos homens estão ficando omissos e a mulher é que lidera, a mulher que domina, a mulher que sustenta. Dentro da igreja a gente também tem visto pastoras liderando, bispas. Será que isso é a vontade de Deus? Essa inversão de papéis? Será que eles podem ser trocados? Então a gente está dando as bases aqui para a questão da liderança no lar e na igreja. E por isso que a gente está falando de feminismo, porque do jeito que a gente está vendo, é realmente uma distorção da visão bíblica de masculinidade e feminilidade. Interessante, já na terceira onda, se não me engano, do feminismo, já é assumido pelos sapatões, né? Então elas começam a introduzir valores como o aborto, né? A questão de gênero, essa desconstrução semântica, assumindo valores já completamente, né? Então, quer dizer, e o patrocínio desses movimentos todos, inclusive, curiosamente, um dos maiores patrocinadores do relatório Master Johnson já vem a ser a revista Playboy, que é aquela instituição do mal, já entra patrocinando diretamente vários eventos dessa natureza. E muitas vezes a gente pensa que o casal Master Johnson é ingênuo, né? Coisa nenhuma. Assim como o relatório Kinsey, patrocinado também com o sentido de destruir todos esses conceitos, aí nós vamos ver essa manipulação desses movimentos todinhos a partir dessas instituições, desconstruindo toda essa semântica, esse entendimento, né, e os valores. Então, a questão de se identificar com o feminismo, se você é feminista, assim, se identifica com a causa feminista, talvez seja importante sempre, quando você fala eu sou feminista, você deixar bem claro o que é ser feminismo, no seu entendimento. Porque se for feminismo com relação a igualdade de remuneração, de acesso à educação, tudo bem. Mas o problema é que a maioria das feministas não pensam não param aí, né? Então, eu acho difícil nós cristãs ou cristãos nos identificarmos com o feminismo, porque o feminismo ele é muito confuso, tem muitas vertentes.
E é perigoso essa identificação por causa do nosso testemunho. Eu sou cristã, porque o cristianismo não oprime mulheres. O cristianismo tem a visão de igualitarismo. A gente não precisa ser feminista para defender a igualdade dos sexos em valor, em dignidade, né? No casamento, olha as distorções que acontecem, né? Tem erros de passividade e erros de agressividade, tanto para o lado do homem quanto para o lado da mulher. O ideal bíblico para o marido é de liderança amorosa e humilde. E o ideal bíblico para a esposa é de submissão alegre e inteligente. A mulher também não precisa ficar calada, sem opinião, sem voz, ela precisa ser ouvida, ela tem valor, ela tem competências, então o homem também tem que dar valor à mulher nesse sentido, né? Agora, erros de passividade. Hoje em dia a gente pode ver um homem frouxo, né? E erros de agressividade, tirano. Erros de passividade para a mulher capacho. Isso aqui é um quadrinho que o livro aqui traz, tá? O livro do Wayne Grudem. Mulher capacho, que não fala nada, que é só, não passa de nada, ela é totalmente subjugada, ela não tem voz. E a mulher usurpadora que quer dominar, que quer inverter os papéis. Então, não é essa a visão a bíblica, né? A visão central, que é a visão bíblica. Depois da queda, Cristo veio e houve a redenção. E junto com a nossa redenção, a imagem de Deus, né? Deus restaurou também a beleza e o significado dos nossos papéis, da masculinidade e da feminilidade. Quem pode ler Colossenses 3:10 para a gente fechar? Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, Cristo, né? Nós somos a imagem daquele que nos criou. E Cristo é a verdadeira e perfeita imagem de Deus. Então, em Cristo nós fomos redimidos e podemos viver, restaurar essas distorções, né? E viver a nossa verdadeira masculinidade e feminilidade conforme Deus planejou. Então, a visão bíblica da masculinidade e da feminilidade, ela satisfaz tanto a razão, porque ela é verdadeira, curada e correta, quanto o coração, porque ela é boa, bela e admirável. E ela revela tanto a igualdade quanto as diferenças em complementar a harmonia entre homem e mulher para demonstrar a glória de Deus de forma maravilhosa, única e especial. A gente viu que tem verdades teológicas por trás disso. Então vamos viver a nossa verdadeira masculinidade e feminilidade para a glória de Deus, para nós sermos representantes e refletirmos a Deus neste mundo. Um mundo que carece de exemplos, que carece do nosso testemunho, né? Vamos ser testemunhas disso para o mundo, para a igreja, para as nossas crianças que estão crescendo num ambiente tão confuso a esse respeito, né? Que Deus abençoe a cada um de nós, a vocês, as suas famílias, e que a gente possa cumprir esses papéis conforme Deus determinou. Amém? Alguém quer fazer mais alguma complementação? Então vamos levantar e vamos orar. Pacheco, ora por nós, por favor. Oremos. Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado pela possibilidade de estar na tua casa estudando a tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor Deus, que temos a palavra tua como regra de fé e prática. Obrigado por nos basearmos no que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Amém. Te peço, Deus, que isso faça florescer em nossos corações vontade própria e capacitação para o dia a dia, tanto no ambiente familiar como na sociedade. Que isso sirva para fazer diferença no meio dos cristãos, que a gente possa ter voz nesse mundo opressor, que a gente possa ter capacidade de modificar coisas que nos estão sendo impostas através do feminismo, do machismo, nessas coisas malignas do mundo pós-moderno. Tenhamos aqui munição, Senhor Deus, para transformar as nossas vidas e as vidas das pessoas que nos cercam, e que possamos ser, em nome de Jesus, pessoas que possam ser vistas pela sociedade
como pessoas que seguem o Senhor e vivem totalmente mediante a Tua palavra. Então, que nossos corações, nossas mentes sejam preparadas nesse lugar para sermos cada vez mais capacitados por Ti. Amém. E dá-nos a graça sempre, Senhor Deus, de estarmos aqui pela manhã estudando a Tua palavra. Amém. Que não seja a nossa voz, mas que o Senhor fale através de nós. Que não seja a nossa vontade, mas que a Sua vontade seja soberana em nossos corações. E que todos possam sair daqui melhores que chegaram. Te peço que o Senhor nos envie para casa, debaixo dos Teus cuidados, e nos traga novamente à noite para o culto de louvor e adoração ao Senhor. É o meu clamor nessa manhã em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Gente, todos assinaram a lista de presença? Passou, não? Oi? Esqueceu? Ah, quem não assinou, por favor, assine pra gente. Nada de... Tem uma caneta?